ciências farmacêuticas, das ciências médicas, das ciências da saúde, das ciências da enfermagem. Que são esses pontos aqui: a replicação, a tradução e transcrição. Só que nós, que trabalhamos com seres humanos, deve se atentar somente, por exemplo, às estruturas da vida, do DNA e do RNA. Nós temos que entender essas proteínas mais profundamente. E mais uma vez, é isso que a gente vai tentar abordar desde agora. Se os aminoácidos são a base das proteínas, eu preciso que vocês saibam das cadeias laterais, especialmente desse aminoácido. Se é alifático, se é aromático, se contém heteroátomo ou não, especialmente o chufre. Então é isso que eu vou tentar falar com vocês hoje. Se precisar de parar, de voltar, de repetir, eu acho que esse aqui é o nosso momento. Nós temos 3 aulas para terminar isso aqui. Hoje, na semana que vem, se eu não me engano, no dia 10. Enfim, depois da semana seguinte. Nós temos tempo. Beleza? Então é o seguinte. Se eu fosse resumir aquele arquivo que eu mandei para vocês, da maneira mais sucinta, precisa e direta possível, qual que é a função, a importância dessas proteínas? Eu sei que é só ler, mas eu gostaria muito que pelo menos esses pontos aqui vocês tivessem na mente de cada um de vocês. O primeiro ponto é catálise. O que é catálise mesmo? Catalisar, acelerar, quebrar as ligações intermoleculares, que a gente tanto vem falando aí ao longo das nossas últimas aulas. Sobre os tipos de transporte, especialmente o transporte de membrana. O que vocês sabem falar para mim sobre proteínas carreadoras? Para quem leu aquele material? Por favor. É uma das responsáveis que leva oxigênio, que leva para os órgãos. Mas você sabe algum exemplo? Se eu perguntar um exemplo de proteína transportadora que está naquele material. Eu vou tentar falar pausadamente para não ficar tudo. Não. Na fisiologia vocês estão estudando uma tal de bomba. É bomba de quê? E ela tem uma forma estrutural base. Então vai direcionar o nosso raciocínio. E às vezes a proteína. Quer ver um outro exemplo prático isso aqui? Não precisa ler tudo, mas enfim. Quando eu falo para vocês sobre sistema imune, vocês já tiveram imunologia ou ainda não? Agora, se eu falar IgG, IgA, IgM, IgE, as imunoglobulinas, vocês estão aplicando vacina nos idosos, como vocês falaram para mim. Então, de maneira bem resumida, tudo isso engloba o conteúdo das proteínas, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas antes de falar delas, eu preciso falar para vocês sobre a parte estrutural daquele grupo de proteínas, forma primária, secundária, terciária e quaternária. Qual deles que vocês estudaram está na forma chamada de 3D? São as quaternárias, eu acho. Terciária e quaternária, né? Mas eu vou literalmente novelando, enrolando essas proteínas. A forma secundária tem 2 tipos de interação celular. Vocês se lembram falar para mim quais são esses 2 tipos? Só para eu ver se eu preciso comentar sobre isso ou se eu posso já partir para frente. Alfa-hélice e beta-previária. As características de cada um, vocês lembram? Senão a gente vai falar, é claro. Por favor. Os novatos, vocês se lembram das características que a gente está falando aqui ou a gente tem que discriminar ponto a ponto, por favor? Só para a gente entender. Então, meus prezados, para vocês lembrarem, talvez desse slide aqui, o primeiro ponto. Uma proteína em si, ela sempre tem que ter o seu receptor celular, muitas vezes chamado de cofator. E a conformação espacial é que vai determinar a sua atividade. Os químicos, os farmacêuticos que fazem medicamento, podem fazer uma molécula perfeita, um medicamento perfeito. Só que se ele não se ligar conformalmente, essencialmente à sua estrutura, seja na sua proteína, no seu receptor, no cofator, ela não tem atividade biológica. E nós temos também fatores que vão alterar essa reatividade química. O que altera a função de uma proteína a nível celular? Quais são os fatores exógenos? São só 2. Temperatura aí, pH. Tá vendo? Esse é o conteúdo básico que vocês souberam para vocês. Perdão. A pressão, falando a nível corporal, se a gente alterar a pressão, eu perco a osmolaridade da célula rebenta. Então, falando de nível corporal, a pressão é um fator envolvido em outras características. Se você lembrar de pH e temperatura, eu estou muito feliz. Criado no material. Aí esses tijolinhos de proteína são formados pelos tais aminoácidos. Eu tenho que decorar os aminoácidos 20? Não. Mas é sua obrigação médica, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta,
da saúde, olhar e pelo menos identificar algumas características dessa cadeia lateral. E é só isso que eu vou cobrar de vocês. Qual é o aminoácido mais simples que existe na natureza? Aquele simples. Ele tem um hidrogênio só, né? Só, exatamente. Ele é estabilizado com cadeia lateral, só um hidrogênio. Eu lembro da cadeia, mas não lembro do nome. A gente consegue resumir por siglas esse aminoácido. Pensa descrever a estrutura proteica de uma única. A insulina. Vocês pegaram, lembra que a insulina ela tem uma estrutura toda novelada assim? Imagina ter que escrever alanina, guanina, timina, citosina ou qualquer outro nome lá sequencialmente. Isso é difícil. Por isso eles têm as abreviaturas. Essas abreviaturas, pelo menos dos mais essenciais, você tem que saber. Ou pelo menos saber identificar. E quais são os padrões para eu caracterizar esse grupo ou cadeia lateral? O tamanho, a carga, a sequência de carbonos, se é uma cadeia aberta, se é uma cadeia fechada, se é aromática. Então é isso, dessa primeira parte que eu preciso que vocês saibam para eu contar para vocês. Os novatos, sobre esse primeiro ponto, vocês querem fazer algum comentário? Não tem como falar, já é todos. Eu sei te dizer quais que estão mais presentes em métodos de identificação. Quer ver que você sabe? A primeira reação que nós fizemos foi a xanthoproteica. Ele identifica o que, gente? Por favor. Quando você fala, só vou tomar. Não, a reação xanthoproteica identifica basicamente quais aminoácidos devido à cadeia lateral. Perdão, o que tem na cadeia lateral? Fica mais fácil de entender. O triptofano e a tirosina. O que eles têm? Não é? Anés aromáticos. Anés aromáticos. Também sabe disso. Então é função sua, médico, saber identificar exatamente. Está aqui, vou mostrar daqui a pouco, mas é essa tipo de pergunta que eu preciso fazer para vocês. Tá bom? Aí, meus prezados, uma outra coisa que a gente já comentou, a chamada imagem espectral. Vocês já devem ter ouvido falar de diastereoisômeros, enantiômeros, isômeros, simplesmente, que nada mais é do que a imagem de uma proteína, de um aminoácido, refletida no espelho, em que a sua conformação espacial ou vai alterar totalmente a propriedade em função dessa substância. Não tem como deixar de falar da talidomida. A talidomida talvez seja o principal exemplo de enantiômero da natureza. Em 1954, lançaram um medicamento antiemético, que era perfeito. E grávidas, vocês sabem que, querendo ou não, ela tem jogo durante a gravidez. Muitas grávidas utilizaram a talidomida. Não se sabia, à época, que ela estava na conformação B. Só que quando ela entrava no nosso corpo para entrar na célula, ela literalmente virava, ficava na conformação E, para se ligar ao receptor. Consequentemente, inibia a síntese proteica. Se eu inibir a síntese proteica do bebê, exatamente, teratogenicidade. E uma característica era ser especialmente de membros superiores e inferiores, são chamados filhos da talidomida. Até hoje, essa empresa que produz a talidomida, não fala nome para ele, paga indenização para essas pessoas. Hoje em dia, a talidomida, devido à conformação enantiômera dela, é utilizada para rancenias, para vocês terem noção. Tanto que mudou a estrutura, a função dela. Essas palavrinhas, esses nomes, é devido a uma única estrutura, que é o único ponto de estudo que eu falei para vocês e eu vou falar para vocês. Chama-se carbono alfa. Esse carbono alfa é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Ok? Tá bom. Professor, é o mesmo que carbono quiral? Isso, é o mesmo carbono quiral. Professor, o nome é clássico de vida? Talidomida. Isso, T-A-L-I-D-O-M-I-D-A. Talidomida. Se tiver esse interesse em pesquisar depois, você já viu os filmes da talidomida? Alguém já estudou, já viu isso? Como eu falei, eu acho que vale a pena para mostrar para vocês a importância de saber esse tipo de bioquímica. Como é que eu vou colocar? Teratogênese. Observa, por favor, como é que as crianças nascem.
proteínas, por que elas nasciam dessa maneira sem os membros? Você tem que medir a síntese proteica, devido a literalmente essas proteínas mudar de conformação. Tá bom? Aqui, ó, o antioma que a gente está falando. A mão que a gente faz é como se tivesse um espelho refletindo a estrutura da molécula química. Então tem várias imagens, algumas assustadoras, como essa daqui, por exemplo. É isso. Tá bom? Voltando. Aqui. Exemplos. O nome asparagina, esse nome é homenagem a um vegetal que foi descoberto chamado aspargo. Glutamato, ao glúten de trigo. Não é só um meio que tem um segredo ali. Glicina vem de glissos, do grego doce. Simples assim. Alguns exemplos para tentar ainda mostrar na mente de vocês, fazer referência a esse aminoácido. Significa que, por exemplo, o queijo tem só um tipo de aminoácido de estrutura proteica? Muito pelo contrário. Mas foi a descoberta para ajudar a lembrar. Como as prostaglandinas. Vocês sabem por que tem o nome prostaglandina? Porque tem na próstata. Porque o primeiro que descobriu isso, o pesquisador, foi justamente em célula da próstata. Então é uma maneira de homenagear. Ou a pessoa homenageia dessa maneira, ou homenageia dando o próprio nome. Lembra do teste que a gente viu hoje? Qual que era mesmo o nome do teste? Danugil. Eu sabia que tinha Gil. Pronto, chegamos no primeiro ponto, e aí, meus prezados, os novatos, eu gostaria muito que vocês atentassem para alguns aminoácidos. A sua obrigação como médico é saber identificar, eu ensino que isso é muito fácil. Mas todo mundo consegue ver que essas cadeias aqui são abertas? É isso que eu vou cobrar de vocês, é questão de prova. Olha, não tem nenhum ciclo que está fechado. Então, olha a sequência basicamente só de hidrocarbonetos. É só isso. A primeira parte é uma cadeia alifática, aberta. Ok? Segunda parte, dos novatos. Nós fizemos um teste, vocês não estavam aqui ainda, fizemos assim, na teoria, porque infelizmente os reagentes nós ainda não temos. Vai chegar. Mas se vocês observarem, alguns aminoácidos têm como cadeia lateral fenômenos fenômicos. Então, se eu colocar na avaliação para vocês, identifique a cadeia lateral fenômica dos aminoácidos. Eu posso colocar uma sequência de aminoácidos. Opção letra A, B, C, D, E, enfim. A sua obrigação é saber identificar essa cadeia. Deixa eu proteger. E aí, se você observar, olha o triptofano e a tirosina. Fácil. Não tem muito segredo aqui. Olha os grupamentos fenômicos. Está falando tão baixo. Então, se você lembrar, se fala, a gente volta aqui para você. Tá bom? Agora, relacionado à carga iônica. Para verificar a carga iônica, querendo ou não, você vai verificar um sinalzinho. E se eu colocar, eu não me lembro exatamente em qual prova, se é na primeira chamada, segunda ou na recuperação, tem uma questão que fala de carga iônica. Então, se eu trouxer, for na primeira ou na segunda chamada, vocês vão verificar que existe um maisinho ou menoszinho para mostrar para vocês. Se é uma carga iônica carregada positivamente ou negativamente. Para isso, a gente tem que saber os chamados grupos funcionais. E grupo funcional, vocês estudam, eu acho que desde o segundo ano. Quando eu falo vocês, pelo menos a gente já comentou sobre isso. Sérgio, posso pedir os favores aqui? Se você falar que não, é Sérgio, não é seu nome? Você consegue falar para mim qual grupo? Eu sei que a imagem não é tão nítida, mas você consegue falar para mim qual grupo funcional é esse aqui, por favor? Vamos deixar só o Sérgio por enquanto. Se não conseguir, não tem problema. Esse aqui é o nosso contato. Quando nós temos uma insaturação com oxigênio, é uma Amida. Isso. Vou particular de lá. Quem quiser, por favor. Essa hidroxila favorece qual grupo funcional, por favor? Os álcoons. Então, assim, pode ser que não seja tão treinado esse segunda ainda, certo? Mas dá uma lidinha se tiver oportunidade, aí eu, para os meninos também, enquanto ela Raquel, lembrar esses grupos funcionais. Porque essa diferenciação dessa tal cadeia lateral é o que vai determinar a polaridade desse aminoácido e, consequentemente, a polaridade dessa proteína.
tem alguns que são meio neutros, outros são meio ácidos. Então, a sequência desses aminoácidos é que vai favorecer essa polaridade da molécula. Ok? Os demais colegas, alguém quer fazer algum comentário? Davi? Tá bom. Falando de carga ainda, olha aqui alguns exemplos para vocês. Olha a expressão ácido carboxílico. Opa, eu sei que essa substância é ácida. A carga elétrica dela, vocês estão vendo o sinal de menos lá? Dá para identificar? Ela dupla, né? Se é base, lembra que sempre vai ter amida ou amina. Então, olha essa parte superior. E a carga, eu vou mostrar para vocês o sinal positivo. É isso. Talvez de todo o nosso estudo, a principal questão, o principal ponto que cai muito no curso é você saber identificar isso que a gente acabou de passar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu fico um pouco confusa no sentido de que forma. Deixa eu ouvir. Pode falar. De que forma o médico vai usar isso, por exemplo, no cotidiano dele? Ótimo. Quando você pegar a bula de um medicamento e você saber identificar a propriedade desse medicamento, você deve ser usado para o estômago cheio, para o estômago vazio, a polaridade, a interação medicamentosa. No caso, tem que lembrar da cadeia lateral. Muitas vezes você tem que lembrar da própria estrutura química como um todo. É isso. Aí, no caso, por exemplo, se for uma estrutura básica e teria que tomar com o estômago. Porrada. E também para o diagnóstico. Eu posso te mostrar um exemplo de uma prática? Deixa eu só ver o que a Guilherme quer. Fala mais alto para eu te ouvir. Perdeu o último elétron na camada de valência. Não. Cada ligação peptídica vai permitir essa perca de elétrons sequencialmente. Porque você sabe, eu vou falar daqui a pouco que cada aminoácido é ligado por ligação peptídica. Grupo amino, grupo ácido carboxílico, liberação de uma molécula de água. Vou mostrar isso daqui a pouquinho. Estou tentando ir bem devagar, acho que para não deixar a dúvida com vocês mais. Meninas? Aqui, ó, tem um pontinho. Isso aqui é para ser um maisinho. E mais ou menos a parte de Boa. Esse que não tem, eu já não posso comprar para você, porque aí a carga depende dos negros, justamente. Agora, saber se é ácido ou se é base, aí sim, aí são os grupos funcionais que vão determinar. Tá bom? Camila. Não era minha dúvida, mas para ter mais dúvida. É nesse caso, então, todas as que tiverem carga positiva vão ser básicas. Não. Aí os grupos funcionais é que vão favorecer essa polaridade. Como que a colega perguntou, eu vou mostrar aqui. Tá bom? Ela falou, onde eu vou usar isso na medicina? Boa. Quando você chegar lá no período do Davi, que é o quinto período, vocês vão começar a ter que identificar medicamento, não só pelo nome, ou efeito lateral, reação diversa, etc. É aí que faz a diferença de um bom médico ou não. Fala mesmo. Remédio. Vamos pegar um remédio. Remédio, um abraço. Vocês vão aprender aqui um jeito diferente de medicação. Um fármaco. Você me permite um que tem uma molécula grande para a gente ver? Tem um grupo chamado aminoglucosídeos. Nós temos a streptomicina, garamicina, gentamicina, neomicina, tobramicina. Vamos pegar um desses. A streptomicina, que foi o primeiro. Streptomicina, estrutura. Acabou? Vou tentar abrir a imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir o máximo possível de dedinho. Ótimo. Colega, por favor. Então, sim, é prático. Então, o que eu vou falar aqui não é para aparecer, mas é para te mostrar como é que só de olhar a molécula a gente consegue ver as propriedades dela. A primeira coisa são os grupos funcionais. E essa todo mundo aqui consegue identificar facilmente. Não consegue? Você quebra nós, velho. Amina, álcool, éter. Aqui, ó, é uma insaturação, essa sequência, se ela não continuar, pode equilibrar. Oi. O que é isso aqui? Tem segredo. Eu fui com a maioria. É uma aldeído. Então, quando a gente olha isso aqui, o funcionar é fácil. A
Agora existe uma parte chamada grupo farmacofórico, que é aquela porção da molécula que faz atividade biológica, que se liga ao seu receptor. Como é que a gente descobre isso? Sabendo das interações intermoleculares. O que é a ligação de polo-dipolo, a ligação de ponto de hidrogênio, a ligação de Van der Waals e principalmente ligação covalente, que é entre 3 grupos funcionais: éster, amida e anidrida. Eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Olhando para essa estrutura molecular, a primeira coisa que eu olho para ela e sei falar que é básica. Olha o tanto de nitrogênio que vai favorecer, de aminas, né, que vai favorecer essa basicidade. Todo medicamento básico deve ser ingerido sempre com o estômago forrado, cheio, também para que o alimento sirva de carreador, que leve essa molécula para ser absorvida do lado do intestino. Primeira informação. Segunda, eu olho esse tanto de ciclo. Uma ligação de Van der Waals é frágil, mas muitas é muito forte. Então, o grupo farmacofórico dessa molécula, basicamente, é eu pegar esse ciclo acompanhando. Eu tiro esse éter, pego esse outro ciclo, tiro esse também e pego esse outro ciclo. Então, se eu fosse delimitar, seriam essas estruturas centrais cíclicas. É a parte ativa da molécula. O restante é para balancear a hidrossolubilidade e também a polaridade. Qual é o nome? Qual é o nome? O nome que você falou desse medicamento que você pegou, por exemplo? Estradiol. Mas eu posso fazer. Ele é o princípio ativo ou é o nome? É a molécula ativa, é o princípio ativo. Mas isso a gente faz. E aí, no caso, seria. Aí, no caso, mas isso aí, no caso, entra na questão da proteína. Isso é uma proteína. Essa estrutura molecular é uma estrutura proteica. Tem como ver ela em 3D se você quiser. Mas mais ou menos funciona assim. E aí, para qualquer medicamento, a gente consegue ver isso. Só para finalizar e não perder tanto tempo. Fala mais um medicamento que você tem curiosidade. Qualquer um. No princípio ativo. Sertralina. As moléculas neurológicas e elementos neurológicos são mais Mas a sertralina é um antidepressivo da classe dos inibidores de captação de serotonina. Vocês vão aprender depois disso também. Essa é fácil. Se eu pedir só você, você me ajuda? Sim. O que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Vamos lá. Que é a mesma coisa daqui. Olha o quanto nós temos 2 átomos eletronegativos. Quanto mais eletronegativo, mais energia ao redor dele tem aqui, uma interação intermolecular. Então, o grupo farmacofórico da sertralina, se eu fosse circular, eu vim aqui também, pegaria esse ciclo, esse outro, vim aqui e pegaria aqui também. Que é a parte ativa. É a parte ativa. A gente chama isso lá no quinto período de grupo farmacofórico. Mas aí, no caso, como que eu vou relacionar com a questão De da bloqueio? acidez ou da vacina? Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Por quê? Ou você vai perguntar um bom farmacêutico, ou você tem que lembrar justamente das características de cada um dos grupos funcionais. Modéstia à parte, com o tempo, a gente acaba conseguindo, pelo próprio nome da molécula, sertralina. Eu sei que ela é uma amina. Geralmente, os que terminam em amina tem mais esse grupo farmacofórico desse Mas o contexto. cloro não afetaria? Não, o cloro aqui é só a parte reativa da molécula, que vai fazer a atividade biológica, inibir a recaptação de serotonina lá no cérebro. Então, é uma substância básica. É uma substância que tem uma tendência a ser básica. Então, Desculpa. É uma substância ou é um aminoácido? a molécula como um todo, na estrutura química molecular como um todo, Mas a parte proteica seria tudo isso aí. tudo isso aqui, em 3D. O que eu vou chamar muito tendente é afirmar que é um aminoácido, você não consegue enxergar o ácido. Não, a gente está falando de aminoácido, a gente está falando de estrutura proteica como um todo. Porque isso aqui, ó, eu mostro uma molécula, mas isso aqui é um trambolho desse tamanho, um monte dessas moléculas unidas, exatamente. Cheio de aminoácidos. Cheio de estruturas, seja aminoácido, por formar uma proteína primária, secundária, terciária, quaternária. É como se juntasse cada um de vocês para formar um único medicamento. Quando eu mostro a molécula, nunca existe só uma molécula. Quando a gente toma 1 trilhão de moléculas. Parece que a gente dá a impressão que a gente está vendo um micro, mas na verdade a gente está vendo uma. Exatamente. É confuso. É bem difícil. Infelizmente. O tempo te ajuda. Quer ver um medicamento que a gente sabe? Propanolol. Termina em ol, é álcool. Prop, que é 3 estruturas moleculares. Então, o grupo farmacofórico é lembrar uma sequência de 3 carbonos, que é o hidrocarboneto, com hidroxila, um álcool. Mas aí como você relaciona com o
aminoácido tem a base de novo. A O prática. propanolol. A prática. Eu sei que o toconolol ele é neutro, praticamente. Pode ser tomado tanto com o estômago forrado Mas quanto como com o você estômago. sabe, lembrando da estrutura É. dela, Modéstia à parte, como eu falei, não é para aparecer, a gente acaba com a prática aprendendo isso. A colega que é farmacêutica da UFG, pergunta a elas fizeram isso também. Professor, a gente vai saber os grupos funcionais e, tipo, se eles são a característica de cada um ser base, Vai ver se é uma prova de mas é uma prova de química. Isso aqui foi só porque a colega perguntou e eu acho fácil a gente mostrar a função desse conhecimento. Porque às vezes pode parecer uma coisa tão longe na realidade, vocês vão estudar isso aqui demais. Isso é uma proteína, a gente está falando de proteínas. Como se você fosse aqui a estrutura, o João fosse outro. Não, isso aqui é a representação de um pedacinho da proteína. Tá bom? mas o princípio ativo é uma proteína. O princípio ativo é a parte ativa da molécula, a estrutura que vai se ligar ao receptor especificamente. Mas ele não necessariamente Não, nós temos, por exemplo, medicamentos que são DNA, RNA, como os biofármacos. É complexo. Estudar farmacologia realmente é bastante complexo. Só que não Mas eu te respondi o que você me perguntou. Para que eu tenho que saber aqui lá? Para saber se... Ah, mostra? Vai, claro. Assim, eu sei que não é exatamente a função, mas eu acho que é válido. Escolhe um. Olha que molécula bonita, olha que ela é básica, olha que grupo farmacofórico, só de olhar eu sei, olha que estrutura maravilhosa assim no parque. Toda ele assim, maravilhoso. O que para alguns é o Instagram, isso aqui para mim é a satisfação do Instagram. É bom assim, a gente olhar e falar, nossa, que legal isso, cara. É isso que a gente estuda a fundo. Tem uma disciplina específica só para essas chatices, chama-se Química Farmacêutica. É a disciplina mais difícil do curso de farmácia. Sem dúvida. E a gente vai ver isso aí? Não. Só existe química farmacêutica no curso de farmácia. Alguém chamou? Qual que é o grupo funcional que liga aromático com cloro? Não é aromático, mas qual que é o grupo funcional que é cloro? Cloro é o cloro, ele é o heterolato. Não, mas tem. O heterolato. Cloro, flúor, bromo, iodo. Você quer saber essa parte? A neuromática não é fenol, porque não é hidroxilo. Aqui no hidroxilo, que é parado. Se esse hidroxilo tivesse ligado no cloro, é fenol. E a minha quer uma estrutura que é legal de ver? Pode falar. E a forma de tomar assim? Sempre básica. Rosacana, bastante básica. Consegue ver isso aqui na prática. Com a presença de ainda. A gente fala sobre forrado, que às vezes a pessoa pode pensar pejorativamente sobre o cheiro. Porque se for um cheiro de suco de laranja, de Coca-Cola, você vai utilizar. Isso aí chama-se biodisponibilidade. Perdão. Giovana, sabe o que é difícil, por exemplo, para finalizar? É hidromicina. Olha aqui, o tamanho dessa molécula. Essa daqui aí já é mais difícil. Só para a gente caracterizar aqui, tem várias interações E intermoleculares. no caso, qual que é a parte ativa? Grupo farmacofórico, mostra. Vou pedir você, mostra para mim onde é que tem um éster ali. Só a ponta, quando eu estou vendo um éster ali. Essa aí seria a asa. No cloro. Então, o grupo farmacofórico, lembra da interação de Van der Waals, que um é fraco, mas várias é forte? É toda essa estrutura só com éster aqui. Tudo isso. É
isso que um bom médico, é isso que um bom médico ele tem que saber. É complexo, é chato, é difícil. Por exemplo, é levar o essa como referência e não, por exemplo, a ser Porque faz ligação com valente. Que é a interação intermolecular mais reativa de uma molécula química. Éster, amida e anidrina. Eu tô calmo. é o que faz São as com energia maior. Ótimo. Ésteres, amidas, anidrinos. São os 3 principais, né, grupos de Ligação covalente. ligação covalente. Você fala disso. Então, minha prezada, você vai estudar isso no 4º período, se eu não me engano, em farmacologia do 4º. E sei que vai dar? Não. Se no período que vem você vai dar o quê? Paz. Bom. Tô brincando. Eu não gosto desse negócio de dar, não. Comigo. Qual? Nós temos os microgênios que vão favorecer a basicidade. Essa molécula tem uma característica chamada de antifílica. Um pedacinho polar e um pedacinho apolar. Então você pode tomar ela geralmente com pH quase neutro. Ou seja, seja com estômago tanto formado como com estômago vazio. Como os prazóis. Já ouviu falar de omeprazol, pantoprazol? Não interessa o pH. Do jeito que você tomar, ele vai fazer efeito. Quando tiver, tipo, moléculas, tipo, funcional ácido e tipo básico, vai ser neutro sempre. Não. Aí você vai ver, boa pergunta, a tendência da estrutura molecular. Aí existe uma tabela que eu passei para vocês, de grupo funcional, você deve ver ela lá, se eu não me engano, a 2ª ou 3ª página que eu resumo. Você vai conseguir ver que dependendo do grupo funcional, vai favorecer mais ou menos essa polaridade. Deixa eu só tomar. É isso. É fácil, né, colega farmacêutica lá da UFG? Às vezes a gente achava que tinha acertado tudo, chegou lá e errou por causa de um detalhe, uma carga polar. Olha, é só a prática que eu te mostrar. Por isso ser médico não é fácil. Ok? Mas por enquanto, o que vocês têm que saber é só a cadeia lateral do aminoácido. Graças a Deus. É isso. E aí, a gente ainda consegue medir dessa cadeia quanto ela tem fobia de água através de um índice. Quanto menor, mais hidrofóbico vai ser. Chamar de índice hidropático. A gente consegue medir. Que é a medida justamente dessa hidrofobia, hidrofobicidade. Quanto maior esse número, maior é a hidrofobicidade. É diretamente proporcional. Aí existe o zooesterismo, que eu sei que essa palavra é bem chata, para verificar se a molécula é fólica ou se a molécula é fólica. Aí eu passei para vocês a nossa primeira aula prática depois da prova. Disso daqui, o que você tem que lembrar para a vida? O ponto isoelétrico, que nada mais é do que aquela molécula, aquela porção do meio que vai ionizar, vai anular essas cargas iônicas. Aí a gente começa a avaliar e o meio básico, ácido, depende do que você está avaliando. Esse ponto aqui é o meio básico. Vocês concordam que começou zerado, porque o pH, não sei se dá para ver a escala, mas era ácido, vai atingir um ponto em que as cargas negativas e positivas vão se neutralizar, vão se anular. Esse ponto, especificamente, é chamado de ponto isoelétrico. Toda vez que vocês verem qualquer palavra grega que significa iso, é a mesma coisa. Iso é igual, padrão, sinônimos, etc. Ponto isoelétrico é aquele ponto em que as cargas ácidas ou básicas vão se anular. Depende do quê? Do meio, do próprio pH, o que é óbvio pensar dessa maneira, a interação intermolecular. Só que essas características eu não tenho que cobrar de vocês, eu tenho que cobrar o que é tal ponto isoelétrico, ou simplesmente PI. Qual é o desdobramento disso? Qual é o efeito disso? Eu não estou te ouvindo, você pode falar mais alto? Qual é o desdobramento disso? O A efeito? função disso aí, justamente verificar se aquela porção da cadeia lateral do aminoácido ela é ativa ou não. Se atingir o ponto isoelétrico, é inativo.
dependendo do meio. Eu inativei essa molécula. Então eu não tenho objetivo, por exemplo, de um fármaco. Então eu não tenho como objetivo atingir pontos elétricos de um fármaco, por exemplo. Não, o meu objetivo aqui é justamente verificar se essa molécula vai perder elétrons ou ganhar elétrons. De maneira bem resumida, seria isso. Perder elétrons, ganhar elétrons, iria ter o efeito de torná-la mais ácida ou mais básica. Dependendo da situação. Vamos falar mais exemplo, pode ficar claro? Imagina que eu tenho pH 13 aqui. E eu tenho uma molécula que é base. Você concorda que se eu adicionar ácidos, eu vou neutralizando cada vez mais essa minha estrutura, ela vai perdendo a função cada vez mais? Gente, vai cair esses cálculos. Não. Isso aqui não. Observem, por favor, uma tal constante de ionização, que também está no material de vocês que eu passei. E aí, meus prezados, os novatos, vocês se lembram o que é constante de ionização? Para os íntimos, EKA. De maneira bem simplista, resumida, é o quanto aquela porção da molécula vai se tornar inativa. Justamente porque essas cargas, elas se neutralizaram. Então, o pKa significa constante de dissociação ou constante de ionização. Um exemplo bem esdrúxulo, para não esquecer pro resto da vida. Se eu dividir vocês na metade, tem 50 alunos daqui, 50 alunos daqui, e eu quero que tenha uma briga. Se todo mundo se matar, um acabou anulando o outro. Ou seja, o ponto isoelétrico, consequentemente, pKa é zero. Agora, se eu tenho 50 que são ácidos, 50 que são básicos, 20 daqui sobreviveu, os ácidos. Vocês concordam que eu vou ter uma estrutura molecular ionizada positivamente? É simples assim. E aí você falou básico, negativamente, etc. PKa é a porção da molécula que vai se ionizar. Obrigado. Opa! Ana, tem todas essas formas de eu representar. Quais são então as estruturas, ou as regras, ou as reações? Isso pode acontecer. Acetilação, fosforilação, metilação, só ler. Tem que decorar isso? Não, quase não. Mas os grupos funcionais você tem que saber para a vida, pelo menos o chamado ponto isoelétrico, que é onde essas cargas vão se anular. Sobre isso daqui, alguém tem alguma dúvida? Tá bom, vocês ficam calados, parece que está muito bem. Os novatos, vocês querem falar alguma coisa? Não? Então, vou mostrar para te responder exatamente o que você quer falar. Fala para mim. Deixa eu pensar. No caso, a acidez, mas esse cara. Qual ponto? Onde você quer que eu aponte? Analisou em 5,7 pH. O voto aqui. Isso é. Você concorda comigo que quanto mais eu aumentar, mais base essa substância vai estar aqui? Quanto mais eu diminuir, mais ácido, porque você lembra que o pH de 7 a 0 esse é o raciocínio. Quer ver que você vai entender? Vamos inverter o negócio, mostrar para você entender. Se ao invés de ser um H, o ácido, e aqui for o ácido, ácido, se eu tenho um ponto para pincéis, qual é a tendência dessa molécula? Eu inverti. Ela está com carga negativa. Não, mas eu inverti. O ácido negativo, o ácido de cá. Não. Você concorda que quanto mais acima, se eu inverter um H e um pH aqui, eu vou ser mais ácido? Perfeito. Sim, verdade? É, só você inverter essa variável. Você quer dizer. Mas do jeito que está, ficou claro? Talvez esse seria o ponto principal, o mais chatinho da nossa avaliação. É saber identificar essas características. A gente acabou de comentar. Só falta mais uma coisa. Algumas moléculas também realizam outro tipo de ligação intermolecular, chamada de ponte de Soufflé.
Toda vez que eu falo sulfeto, qual que é o heteroátomo que estava presente? Enxofre. Sulfuro, no grego, é enxofre. E se vocês observarem, nós temos cadeias laterais de aminoácidos em que existe a presença de um heteroátomo. Esse heteroátomo é o enxofre. A cisteína, então? Sim. A cisteína tem como de uso. Então, o grupo funcional que eu vou encontrar na cisteína, basicamente, dentro daquela toda estrutura, se eu tivesse aguentando uma molécula toda, imagina uma proteína desse tamanho, cheio de enxofres. O tipo de interação molecular que ia favorecer o grupo farmacofórico, basicamente seria essas fontes disso. É uma interação bastante forte, potente mesmo. Essa é a ideia. No caso, essas pontes de sulfeto seria mais forte do que o covalente? Eu não estou te ouvindo, perdão. As pontes de sulfeto seriam mais fortes que... Depende da quantidade que nós temos dessa ligação, dessa ponte de sulfeto, e a presença ou não de ligações intermoleculares, como você acabou de falar, ligação No covalente. caso, ponte de sulfeto não seria uma ligação intermolecular. Se eu tiver ligação de sulfeto e ligação de hidrogênio, de sulfeto. Se eu tiver ligação de sulfeto, Van der Waals, só um de sulfeto. Tá bom? Covalente. Covalente é covalente. Covalente é tipo o Palmeiras das ligações. É melhor. Você não esquece mais nada, tá vendo? Tá vendo, meu louco? Mesma coisa. Interação e ligação. Agora, só para ter que mostrar que você acabou de aprender, existe um medicamento no mercado chamado Bactrim, que é o sulfametoxazol mais trimetropina. Olha a molécula. Você falou dois. É a associação, mas aqui eu vou mostrar só o sulfametoxazol. Mas ele é um só dos dois, né? Tá? No caso, o medicamento é a união de... Pode ser união de 2 medicamentos, de 3, de 4. Aí, no caso, tem que olhar o princípio de cada um deles. Justamente. Deixa eu achar uma molécula grande aqui, o sulfametoxazol, para te mostrar aqui. Professor, nessas Olha lá. interações moleculares ocorrem entre aminoácidos. Entre aminoácidos, entre proteínas, entre a proteína e seu receptor, entre cofatores e proteínas. Mas sim, bem, você vê. Olha o tamanho dessas pontes. Quando nós temos um enxofre ligado a uma insaturação de oxigênio, deixa de ser de sulfeto e se torna tiol. Então, o nome dessa interação, dessa molécula sulfametoxazol é tiol. A hora das forças eletronegativas seria maior por causa Esse é o grupo farmacofórico. Olha que bonito esse grupo farmacofórico. É assim. Só que faz isso. Tiol. Porque tem uma insaturação de oxigênio. Tá bom? Só porque eu me lembrei para trazer para você. Aí você fala assim, beleza, eu aprendi química. Mas aí vem a tal da farmacologia para você explicar o chamado mecanismo de ação. Para finalizar, o mecanismo de ação do sulfametoxazol mais trimetropina é inibir 2 enzimas que convertem o PAPA em DNA. Vocês lembram do PAPA? Ácido paramidobenzoico? Essas 2 enzimas têm um nome-chave, chama-se dihidroperoate sintetase e dihidrofolato sintetase ou refutase. Então a farmacologia está de mão dada com a química aqui para você, bom médico, entender isso. Isso que eu nem falei de efeito colateral, de reação diversa. Lógico, se o meio for ácido, sim. Se o meio for básico, não. Por conta das cargas. Muito bom. É isso. Pronto, prezados. Oi. Você deu um exemplo aí no letração, né? Que é uma molécula que ela se liga tanto com pH ácido quanto com básico. Por que ela é crescida geralmente para fazer Porque às vezes o médico não gosta do paciente. Quer ver uma coisa absurda? Esquecendo de fazer o que ele fala, anticoncepcional. Nós sabemos que todo anticoncepcional é básico. Aí alguns abençoados de médico falam para a dona Mariazinha, toma logo para você acordar para não esquecer. Aí ela toma o estômago vazio, medicamento básico, o estômago vazio ioniza parte do efeito, não atinge a biodisponibilidade que deveria a mulher engravida. Então, até exatamente essa é a fisiologia
é chamada de biosmolécula. Mas vocês vão chegar, vocês já viram, mas vocês vão chegar. Isso é farmácia. Lá no meu prédio tem um cara que tá fugindo.